E o técnico Dorival Júnior convocou na tarde desta sexta-feira a convocação brasileira para os jogos contra a Venezuela e também contra o Uruguai, nos dias 14 e 19 agora de novembro. Flamengo tem jogador figurando nessa convocação. Gerson foi convocado por Dorival Júnior, vou falar sobre isso, nessa situação envolvendo os jogos que o Flamengo tem nesse período da data FIFA, principalmente pode ainda prejudicar o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Vou explicar para vocês o que está acontecendo, não sei como o Flamengo deve fazer aí junto com a seleção brasileira, mas pode o Gerson ficar de fora do último jogo da decisão, segundo e último jogo da decisão da Copa do Brasil, sim, tá? Vou explicar aqui para vocês o que vai acontecer. Falar sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza. Tem clube aí, torcedores pressionando a diretoria para agir e comprar o Hugo Souza agora que o Corinthians está impedido de fazer contratações. Calma, que não é bem assim. Eles estão achando que vão pagar os 800 mil euros que está vinculado em contrato com o Flamengo e Corinthians. Acho que o Flamengo vai vender por esse valor a um outro clube se o Corinthians não exercer a opção de compra. Aí, Henrique, mas o Corinthians não vai pagar? Dá para comprar ainda? Dá sim. O Corinthians está impedido. Mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O Corinthians pode comprar o Hugo Souza até o dia 30 ainda. Pode acontecer, pode acontecer. Vou explicar para vocês sobre essa situação. E Gabigol, hein? Gabigol que postou aí uma possível despedida do Flamengo. Será que essa vai ser a última decisão de Gabriel Barbosa com o manto rubro-negro? Vou explicar para vocês que o Gabigol aí já começou a andar aí publicando nas redes sociais. Flamengo e Atlético Mineiro. Felipe Luiz promete fazer uma mudança inédita no meio de campo. Havia uma possibilidade de o Alan pode não ir para esse jogo, hein? Mais uma vez o Alan pode não ir para esse jogo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, a acionar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, saiu agora a lista de jogadores convocados para a seleção brasileira e o técnico Dorival Júnior convocou o nosso Coringa Gerson. Olha só a lista completa aqui, ó. Ederson, Bento e o Everton, né, os goleiros. Aí veio o Wanderson, Danilo, Abner e Arana. Os laterais, direito e esquerdos. Zagueiros, Militão, Magalhães, Marquinhos, Murilo. Já os meias, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá, Rafinha. Atacantes, Estevão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. O Hendrick que ficou de fora, hein? Dorival deixou o Hendrick de fora e Vinícius Júnior volta à seleção brasileira após ficar de fora da última data FIFA por conta da lesão. Agora está de volta, né? Vinícius Júnior aí, o melhor do mundo, realmente aí voltando. Mas a gente vê aqui a convocação do Gerson. É justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Por quê? O Flamengo tem a decisão da Copa do Brasil. O último jogo da decisão da Copa do Brasil está marcado para o dia 10. A seleção brasileira tem um jogo no dia 14. A data FIFA vai do dia 10 até o dia 19. O primeiro jogo da seleção é no dia 14, porém tem viagem para a Venezuela. Tem tudo isso e muito mais. Não sei como vai ser montada essa logística. Aí, Henrique, o Flamengo pode perder o Gerson no último jogo? Acredito que não, tá? Acredito que eles não vão fazer isso com o Flamengo, né? Pelo amor de Deus, o Gerson jogando o jogo da final da Copa do Brasil, em seguida o Gerson se representa, joga no domingo, se apresenta a seleção na segunda-feira, como sempre faz aí. Então, assim, o que eu vejo aqui, que o Flamengo vai ficar desfalcado do Gerson, né, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, porque no dia 13 já tem um jogo do Brasileirão contra o Atlético Mineiro. Tem 3 jogos contra o Atlético esse mês, né? Dia 13 agora, domingo, primeira partida da final da Copa do Brasil. E no dia 10, o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. No dia 13, tem um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Mas depois desse jogo contra o Atlético Mineiro, ainda tem o Cuiabá no dia 20. Se a seleção joga no dia 19, o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai vai ser em Salvador, lá no Barradão. É aqui no Brasil. Mas mesmo assim, já esses jogos de 90 minutos também está fora do jogo contra o Cuiabá. Então,
O jogo acontece no dia 20, seleção joga no dia 19, o jogo acontece no dia 20. Então, Brasil e Venezuela, dia 14, lá na Venezuela. Brasil e Uruguai, dia 19, lá no Barradão, em Salvador. Gerson foi o único convocado aí da lista de Dorival Júnior. Havia aquela expectativa, né, de Fabrício Bruno e também Léo Ortiz, que figuravam na pré-lista, né? É o que eu falei, é uma pré-lista, não é que vão ser convocados, possa ser que sim, ou talvez não. Não foi Gerson convocado. O que você achou sobre essa convocação do Gerson? Ou melhor, essa convocação geral do Dorival Júnior? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente vê que o Dorival fica insistindo ali em algumas peças. Realmente, o Dorival tem que mudar o foco, né? Gosto muito do Danilo, lateral direito, mas eu acho que já chega num ponto ali que o Danilo hoje, com 34 anos, gente. Seleção brasileira, preparando para a Copa do Mundo 2026. Será que ele está pensando em contar com o Danilo para 2026? Tudo bem que são jogos para classificar para a Copa do Mundo, mas tem que pensar também já de agora. Essa é a minha opinião. Entre outros aí também, que ele insiste aí, não sei porquê, mas enfim, vamos ver o que deve acontecer. Temos aí o Gerson convocado. Por se falar no Gerson, olha só, o Eugênio Leal, lá na ESPN, comentarista da ESPN, ele soltou uma opinião aqui em relação, né, o Gerson hoje no Flamengo, o Adílio também passou no Flamengo. Ele falou o seguinte: hoje o Gerson é até maior do que foi o Adílio. Adílio jogava no time que tinha o Zico. Hoje o Gerson é a principal figura do Flamengo. Não estou desmerecendo o Adílio. Ele foi um excelente coadjuvante do Flamengo e teve seus momentos brilhantes e decisivos. Mas hoje o Gerson é o principal jogador do Flamengo, o protagonista, o que faz o time jogar. Bom, não vou comentar sobre isso, tá? Apenas deixei aqui para vocês, deixei para vocês dar a opinião de vocês. A gente sabe que o Eugênio Leal de vez em quando solta algumas declarações polêmicas. Eu, na minha opinião, não vou comentar. Sei que o Adílio jogou muita bola, com todo respeito. O Gerson, também o Gerson joga muita bola, com todo respeito ao Adílio. São duas figuras sensacionais no Flamengo. Ponto. Vamos mudar de assunto aqui agora, falando sobre a Copa do Brasil agora. Primeiro jogo, domingão. Domingo, tem Flamengo e Galo no Maracanã. E olha só, Felipe Luiz, hein, pode levar um trio inédito no meio de campo. Isso porque havia expectativa aí de o Alan ser titular, sem o Éric Pulgar, sem De La Cruz, o Alan e Everton Araújo, ou a possibilidade de o Léo Ortiz ser improvisado junto com o Everton Araújo ali como primeiro e segundo volante. A informação que temos é que contra o Atlético Mineiro, Felipe Luiz está inclinado em ter o meio de campo com Everton Araújo, Alcaraz e Arrascaeta. Ou seja, Everton Araújo e Alcaraz formando ali primeiro e segundo volante, o Alcaraz que joga um pouco mais avançado, mais, pode dizer assim, né, naquela posição de Arrascaeta, mas como o Arrascaeta está de volta, Arrascaeta joga na sua posição, Alcaraz um pouco mais atrás, junto com Everton Araújo. Não sei. Bom, é o que temos, né? Porque o De La Cruz está lesionado, está no departamento médico. O Éric Pulgar está aí, né, cumprindo suspensão automática. Então vamos ver como o Felipe Luiz deve fazer para esse jogo. É claro que eu vou seguir focado com tudo. Se falando sobre Éric Pulgar, Arrascaeta, tudo muito mais, ainda tem a convocação para as seleções, hein? Seleção do Chile, tem a situação envolvendo Gonzalo Plata no Equador, né? Éric Pulgar no Chile, Gonzalo Plata no Equador e Arrascaeta e Varela na seleção do Uruguai. De La Cruz e Vinha tá no departamento médico, não tem como ser convocados, é óbvio que não. Bom, mas vamos falar agora sobre Gabigol, porque ainda se falando sobre essa final da Copa do Brasil, Gabigol usou as redes sociais e postou aí nos seus stories do Instagram, né, um story com a frase Team Last Dance. Team Last Dance se referindo aí, né, a última dança. Será que o ciclo entre o jogador e o clube, ou seja, né, Gabigol pode fazer a sua última final, aí a última dança domingo com o manto rubro-negro? Acredito que não, domingo não, né? Porque tem um segundo jogo, mas é a final, né? Incluindo dois jogos, é uma final com o Galo. Será que essa seria a última final de Gabigol com o manto rubro-negro, nação? O que vocês acham? E aí? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, dado de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, que tem torcedores de clube baiano, Bahia,
do Grupo City tem interesse na contratação do Hugo Souza, é o clube do City que tem interesse, é o Bahia. E os torcedores do Bahia estão aí, né, fazendo uma campanha para o clube agilizar a compra de Hugo Souza, visando a grande oportunidade de mercado, considerando que o valor estipulado por 60% do passe de Hugo Souza é de apenas 800 mil euros, equivalente a 5 milhões de reais, 4 milhões e 800 mil a 5 milhões de reais na cotação atual. O Corinthians está impedido de contratar o jogador devido ao transfer ban imposto pela FIFA. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Não é porque o Flamengo e o Corinthians chegaram a um acordo por 800 mil euros para o Corinthians comprar os 60% de Hugo Souza. Esse acordo é entre Flamengo e Corinthians. Não é entre Flamengo, que o Flamengo vai vender o Hugo Souza por esse valor a uma outra equipe. É óbvio que não. O Hugo Souza se valorizou no Corinthians, isso é certo. Agora, o que está em contrato, o Corinthians pode comprar. Mas mesmo com o transfer bom, o Corinthians ainda pode adquirir, tem até o dia 30 de novembro. Se daqui para o dia 30, até lá, o Corinthians conseguir resolver esse problema aí, que tá essa dívida aí, né, do transfer ban que foi aplicada aí por conta da dívida milionária ao zagueiro Balbuena, se eles quitarem, eles ficam aptos, vai ficar livre, vai poder comprar. Agora, passou o dia 30, já era. Já era. Então, o Flamengo, esse valor aqui, é fixado no contrato com o Corinthians. Isso não quer dizer que chegar ao Bahia, ou chegar a qualquer uma outra equipe, querer comprar o Hugo Souza, o Flamengo vai vender por esse valor. Não vai, gente. Não vai. Estão muito iludidos com isso aí, tá? Muito iludidos com isso aí. Mas existe ainda a possibilidade, sim, de o Corinthians poder comprar o Hugo Souza, resolvendo as pendências com a FIFA, resolvendo as pendências com o Balbuena aí, resolver tudo bonitinho até o dia 30. Aí eles podem comprar. Então, vamos ver o que deve acontecer. O Hugo Souza hoje usou até as redes sociais após a eliminação do Corinthians na Sul-Americana, né? Ele foi nas redes sociais e falou o seguinte: nós levantaremos. O Corinthians sempre se levanta. A dor é grande, mas nunca vamos deixar de lutar. Foco total na nossa missão no Brasileiro. Obrigado, fiel, pelo apoio. Voltaremos mais fortes. Pai, sei que dias melhores virão. Amém. Amém, amém, Hugo Souza. Torço pelo sucesso do Hugo Souza, né? É isso aí, cara. O Flamengo não vai vender o Hugo Souza a preço de banana para ninguém. Esse contrato é feito com o Corinthians e não com nenhum clube. Se não tiver jeito do Corinthians comprar, o Flamengo vai botar outro preço aí para vender com uma outra equipe. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.